Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube, aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 61 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos, curso de epistemologia desde a aula 21. Aula 21 até 61, 40 aulas de epistemologia. Bom, já aparece para você aí na tela, o assunto de hoje, o assunto dessa aula, desconstrução. Desconstrução com o filósofo francês Jacques Derrida. Desconstrução. O assunto tem a ver com literatura também, tá? Apesar aqui da epistemologia, né, na filosofia, tem a ver também com literatura. Pessoal aí de letras também aproveita aí essa questão, tá? Mas é filosofia, pessoal. Já tá com o teu café aí? Desconstrução. Bom, pessoal, é o seguinte. É também chamada de teoria pós-estruturalista, já você vai ver por que recebe esse nome, e teoria da desconstrução, joia? Então vamos direto ao nosso conteúdo. Pessoal, antes de eu entrar aqui no conceito de desconstrução, você vai entender o seguinte, aqui a ideia não é a desconstrução de um pensamento em si, não. Derrida ele trabalha com a ideia de desconstrução do texto, ou seja, desconstrução da informação, desconstrução daquilo que está sendo passado, daquilo que está sendo transmitido através do texto, colocando ali o seu papel. O papel de quê? De filósofo, de desconfiança com relação àquilo. Então são técnicas empregadas, imprimidas naquele texto, seja texto ou palavra também, tá? Para que, veja só, haja o máximo de exploração possível e de alguma forma, não que a expressão dialética, né, seja a mais bem empregada aqui, mas essa por trás de tudo uma ideia de dialeticidade, ou seja, o objetivo é se chegar, não se esgotar, né? Não se chegar ao cerne do texto, não. Ao cerne do significado daquilo, não. Mas o objetivo é transpor as barreiras o máximo possível, ou seja, espalhar os significados possíveis daquele texto e aceitar as mais possíveis interpretações. Ou seja, não é estabelecer uma verdade fixa, inabalável e impalpável, vamos dizer assim, sobre determinado assunto, sobre determinada teoria ou texto. O objetivo é espalhar, o objetivo é misturar o máximo possível, não é? Para que se abra um canal para, vamos dizer assim, discussão, para que se abra um canal para a conversa. Então aqui o objetivo é um pouco diferente do que nós vimos em um monte de filósofos, né? De se chegar a uma verdade absoluta. Não, aqui não tem esse objetivo de se aniquilar, por exemplo, uma linha adversária de pensamento, tá? Essa desconstrução de Derrida é assim. Não há um objetivo de se aniquilar um adversário e sobressair a filosofia dele. Não, mas é ampliar o campo de discussão. Nesse sentido, eu achei bem relevante trazer aí essa ideia de desconstrução do Derrida para o nosso curso de epistemologia. Bom, vamos lá. Desconstrução é uma técnica ou estratégia ou teoria literária, conforme eu falei, o pessoal de literatura, letras estuda isso, tá? E pós-estruturalista. Então ele vem depois do estruturalismo do não filósofo, né, mas do pensador filósofo também,
Ferdinand Saussure. Ferdinand Saussure. Ele vem depois do Saussure. Utilizada para se abordar, ler e interpretar um texto, prestando-se atenção às possíveis aporias, ou seja, contradições, equívocos, impasses, buracos, dificuldades e hiatos ocultos nesse texto. Já pegou um texto do que quer que seja, principalmente principalmente religioso, pessoal, e você olha e bate o olho naquele texto, né? E salta aos olhos uma quase intuição, vamos dizer assim, de que algo ali está errado, de que o tico e o teco não estão batendo, de que as coisas ali não estão bem ajustadas. Você já teve esse pressentimento? É essa a ideia da desconstrução. Joia? Trata-se de um modo de leitura, veja, é um modo de leitura que se desenvolve através da valorização do diálogo. Conforme eu falei, a valorização do diálogo. Aqui não tem aquele negócio de ficar excluindo direita, esquerda, essa binariedade, direita, esquerda, é meu, é teu, não, isso, é aquilo, porque aquilo é verdade. Não. Veja só, a filosofia aqui, ela realmente se apresenta de maneira, vamos assim, no seu conceito bem vamos assim, eficaz, no seu conceito mais profundo, não é? Que seria a radicalidade, ou seja, ir até a raiz lá do pensamento. Onde o intérprete, ou seja, eu, você, o filósofo, quem está lendo, quem está estudando aquele texto, busca desvelar. Desvelar é tirar o véu, né? Ou seja, descortinar, desestabilizar, subverter, abrir, né? Abrir uma estrutura textual sem destruir. Então ele abre a estrutura textual sem destruir aquela estrutura, sem querer, né, se sobrepor sobre ela. Beleza? A opinião contrária, sem querer destruir a opinião contrária, ou seja, o adversário, né, a opinião adversária, sem também buscar um sentido definitivo para o texto, mas sujeitá-lo a um jogo infinito. Você vai ver já como é que funciona esse jogo. A um jogo infinito de diferenciações, adiamentos, inclusões e reconstruções. Pessoal, na verdade, desconstrução, o sentido, o cerne, o coração de desconstrução em Derrida é reconstrução. Reconstrução é do mesmo modo que destrói, constrói, destrói, constrói. Joia? Assim, desconstrução, tá aí, ó. Eu acabei falando e, né, não significa desconstrução, mas uma desmobilização criadora. Ou seja, uma desmontagem edificante, uma recomposição híbrida. Uma recomposição híbrida. Para ela, não há uma verdade que seja fixa e alcançável. A filosofia, no geral, é assim, né? Não há uma verdade que seja fixa e alcançável no texto, especificamente aqui, mas apenas interpretações desfragmentadas, múltiplas, híbridas e caóticas. Pode chegar até o caos. O caos daquele texto, depois dele desmontado, né, se chega ao caos e, né, dali se tira, com certeza, uma ideia. Não é a posição final, não é a opinião final, mas é uma ideia. Um outro objetivo seria o questionamento do logocentrismo. O que é isso, hein? Logocentrismo. Vamos entender essa expressão aí. Logo, palavra, discurso. Tá legal? Logo, palavra. Ó, palavra. Palavra. Logo, palavra. Escrevendo aqui. Centrismo, centro. Centrismo, centro. Então,
conforme já colocamos aqui, ó, é a palavra no centro. Ou seja, a palavra no centro. Preste atenção. Logocentrismo não é a visão de Derrida. O logocentrismo coloca a palavra, ou seja, o mais importante no texto, é a palavra, é o discurso, é aquilo que está escrito. Aquilo que está escrito é, vamos dizer assim, imutável. Esse é logocentrismo, beleza? A palavra no centro. E correspondente o que? A realidade. Muito bem. Defendido pelo estruturalismo de quem? Risquei de novo, né? Pelo estruturalismo de Ferdinand Saussure. Então, preste atenção, pessoal. Jacques Derrida, com o pós-estruturalismo, tem uma ideia, e essa teoria da desconstrução, um dos objetivos é rever, não é? Reinterpretar o que Saussure entendia por, né, defendia lá no seu logocentrismo, colocando a palavra, já você vai entender também como é que funciona aí o estruturalismo. Ou seja, os discursos, a frase, a mensagem, a palavra tem estruturas e hierarquias prontas e indiscutíveis. É daquele jeito e não pode mudar. Derrida, ele, vamos assim, dá um sentido contrário a essa interpretação. Ele não vai valorizar tanto o logocentrismo, a palavra no centro do discurso. Ele vai valorizar mais o fonocentrismo, ou seja, a voz, a fala, não a palavra, mas a fala, para ele, é a mais importante. A fala no discurso é a mais importante. Aí você vai perguntar assim, porra, professor, então basta o cara ler e depois falar. Não, a fala aqui é a fala do próprio autor, de quem escreveu aquilo. Muito interessante aqui o fonocentrismo, é a voz agora presente, do autor presente no centro. A voz do autor presente no centro das atenções. Joia? Bom, vamos em frente. Trazendo uma filosofia do fonocentrismo, ou seja, a voz do autor presente no centro das atenções. Essa visão também de Derrida era cosmopolita, ou seja, todos podem pensar, todos têm acesso à filosofia, todos podem, de alguma forma, racionalizar as coisas. Reflexiva e autônoma. Derrida vai se chocar com aquela, qual aquela? Com o logocentrismo corrente, pois entendia ser ela um modelo de suplemento, ou seja, supplar, né, em francês, rígido e inflexível, além de incentivar o quê? Incentivar a lógica do eu, ou seja, o individualismo, o eu-tu, o que acaba sendo o pano de fundo para aquela binariedade, né? O pano de fundo para a binariedade, para o dualismo reversível, ou seja, aquilo que volta e meia vem à tona, né? vai trocando através lá do devir, né? Reversível dos contrários. Ou seja, positivo, negativo, bem ou mal, dia e noite, veneno e remédio, presença e ausência, feminino e masculino, fala e escrita. Derrida era contra essas ideias binárias, essa limitação, esse encaixotamento, não é, da possibilidade de pensar entre positivo e negativo, bem ou mal, homem e mulher, feminino e masculino, não é? Deus e diabo, por exemplo. Ele era contra, a opinião dele, veja só, era mais híbrida. A filosofia dele, né, era mais híbrida. As ideias defendidas por ele eram mais abertas, mais desfragmentadas. É preciso reconstruir para entender. Então, é essa ideia de reconstrução. Tranquilo? Vamos em frente.
Bom, agora nós vamos estudar um conceito, né? Um conceito que aparece lá na sua filosofia, que é o deferrance. Deferrance. O deferrance é uma expressão que não é que existe essa expressão. Essa expressão foi criada por Derrida com base numa outra expressão francesa. Ou seja, ele pegou uma palavra francesa e criou essa palavra aí. É essa a ideia. Como que ele criou? Mudando uma letra só. Qual o objetivo? Já já nós vamos ver. Beleza? Vamos lá para o tópico 2 então. Deferrance. Vamos lá, o filósofo vê um perigo à lógica da identidade. Ele vê um perigo à lógica da identidade. O que é a lógica da identidade? Vamos aprender estudando lógica lá em Aristóteles. Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Pessoal, o princípio da identidade é isso. Essa caneta, por exemplo, ela não pode ser isso e não ser ao mesmo tempo. Ela é essa caneta e, veja só, não se fala em outra coisa. Você, por exemplo, é você e não outra coisa e não alguém. Coisa não é um outro alguém, porque você é você e ponto final. Eu sou eu e ponto final. Beleza? Esse é o princípio da identidade. Uma coisa não pode ser ela e outra ao mesmo tempo. Então, o filósofo, o Jacques Derrida, ele vê um perigo aí, né, na palavra, no discurso, na linguagem geral, um perigo para a lógica da identidade. Vamos em frente aí. Na substituição da fala, veja só, na substituição da fala, foné em grego, pela escrita, gramé. Então, quando se substitui a fala pela escrita, Derrida vai entender que a escrita ela não é tão forte quanto a fala. Volto a lembrar, a fala é o discurso, é o autor daquilo presente, a fala do autor. Então, quando você tem a fala, tem-se a presença de alguém, necessariamente. Você pode identificar com mais clareza as coisas. Por isso, nesse sentido, a fala terá mais força do que a coisa escrita. Você está entendendo aí a parada? Então, ele vê um perigo para a lógica da identidade. Ou seja, quando eu pego algo escrito, não é? E substituo pelo aquilo que deveria tomar conhecimento pela fala, eu posso, naquele escrito, já não ter mais aquela pessoa que falou. É essa a ideia. Por isso, um perigo para a lógica da identidade, ou seja, para o princípio da identidade. Eu posso não ter mais aquele autor ali. Eu posso ter uma dissimulação, eu posso ter um negócio ali errado escrito. Então vamos em frente. Na substituição da fala, foné pela escrita, gramé, invertendo essa relação. Então Derrida inverte essa relação causal entre fala e escrita. Ele inverte. Primeiro vem a fala, para depois a escrita. Muito interessante. Por isso é filosofia. Para ele, nem sempre a palavra escrita, nem sempre. Veja que não é lacrado aqui não, cara. Aqui não tem aquela burrice de lacração binária, não tem. Para ele, a palavra escrita nem sempre corresponderia, né, a coisa que que aparece para a gente, ou seja, o fenômeno. Isso se explica devido à ausência da presença física do autor, ou seja, o pai do discurso. O autor, a presença física dele não está ali, tornando-se então uma escrita órfã, ou seja, uma escrita sem pai. Ficou uma escrita sem pai. Escrita órfã é essa, no sentido de não ter simplesmente, e aí vem agravante, de não ter simplesmente perdido o contato com o autor do discurso, mas há uma suspeita dessa escrita ter, inclusive, ter essa escrita, né, se tornado órfão por ter matado o próprio pai, mano. Chamando de escrita parricida. Pessoal, isso é muito interessante, né? Principalmente aí
com a leitura de livros que se chamam sagrados, tem que ter cuidado com tudo que é indiscutível, sagrado, que é absoluto, tem que ter cuidado, né? Bom, tem que ler com calma, por isso que ler com atenção, por isso que a técnica é essa, né? Vai passar o carro do ovo aí. Bom, a distância física do autor, a distância física de quem produziu aquele texto, daria margem para o brotamento de quê? De impasses, ou seja, de distorções. Em outras palavras, no discurso falado, há a presença no discurso falado, ou seja, na fala, na foné, há a presença do autor do discurso. Já na escrita, não. O que a tornaria o quê? Órfã, ou seja, sem pai. Reforçando essa ideia, encontramos também na literatura correspondente a essa filosofia as atribuições das seguintes qualificações para os discursos escrito e falado. O escrito, dentro de todos os, inclusive autores que comentam o Derrida, você vai ver o sentido desse discurso escrito ser dúplice, fingido, parricida, órfão, ou seja, artificioso, deletério, tormentoso, de cópia. Já o discurso falado vai ser de presença, da presença do autor, não é? Legítimo, de valor de verdade. Pessoal, expressão utilizada aí na literatura, né? De palos. Palos aqui no sentido de virilidade, no sentido de pênis. Bom, agora o que o Derrida, né? O que essa literatura quer exatamente com isso, cara, não nos interessa. Bom, de intencionalidade. Sobre isso acrescenta esse autor que comenta o Derrida, o Nascimento. Vamos ver o que ele fala. Evandro Nascimento. Tá aí, ó. Ora, e de outro, a escrita é vista como suspeita. Tá aí, ó. A escrita é vista como suspeita, acusada de matar o próprio pai. E aí contou a história lá da mitologia grega e por aí vai, tá? História lá de Thamos e por aí vai. Bom, para justificar essa, né? Para tentar aí encaixar nessa ideia, defender a ideia. E não de simplesmente tê-lo perdido. Não. A ideia ali é o filho, né, matar o pai dentro do texto, ou seja, né, o autor do texto morre, nasce um filho aí distorcendo a coisa. Essa é a ideia. Derrida, perdido. Derrida, o conceito de paternidade é determinado pela fala. O pai é sempre pai e falante vivente. Já a escrita é insidiosa. Cria um determinado escrevente defunto. Olha que coisa! O que funda o discurso filosófico é o valor de verdade e que não pode estar submetido a caprichos artificiosos e deletérios do quê? Da escrita. O significante escrito é um simulacro. Olha aí, pessoal. Divide e desapresenta, ameaçando de morte o discurso vivo. Lembrando, o discurso vivo é a foné, né? E autocentrado. Já o significante fônico preservaria a unidade do sentido, resumindo na intencionalidade autoral como referência última à presença original, ao Deus Rei, Bem, Sol, Pai, Capital, que figura em Thamos representa. Aí, ó, Deus Rei, Pai, que aí se remete lá a essa questão da mitologia para explicar. Vamos em frente, continuando aí na desconstrução. E agora o Déferrance de Derrida. Para essa filosofia, ou seja, da desconstrução, não tipificaria uma cópia perfeita da fala, ou seja, o discurso escrito, a escrita não tipificaria uma cópia perfeita da fala. Então a escrita não representa exatamente o que se fala. Muito interessante aí, pessoal. O discurso escrito não encontraria um correspondente na língua oral. É isso mesmo. Então, na língua oral, o discurso escrito não encontra uma correspondência. Já nós vamos ver nos exemplos.
Isso quer dizer que o sentido das palavras nunca se apresentaria de modo tão direto a nós, pois esse sentido é híbrido, disperso, sujeito a desconstrução, não confiável e rearranjando uma infinidade de expressões ou palavras para o definir. Ou seja, esse sentido precisa ser todo rearranjado para para que se aproxime aí de uma melhor definição. Não é o final, a definição final ainda. Seria preciso se penetrar no texto e buscar a presença viva do autor, sem se aspirar a alcançar uma relação direta com a correspondência entre as partes fundamentais, por exemplo, de um texto, de uma linguagem, são os signos linguísticos. Signo é a linguagem atômica, ou seja, a menor parte ali, o signo é a melhor parte dentro de uma linguagem, a linguagem atômica, a menorzinha da língua. Veja, dentro desse signo linguístico, eu tenho um significante, e eu tenho um significado. Presta atenção, essas ideias eram defendidas pelo Saussure. O Derrida vai contra isso aí. O significante, já vou explicar. O significante é o quê? É o símbolo material, tangível. Já o significado é a imagem psíquica, abstrata e imaginável daquilo. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui gato. Para os estruturalistas, gato era o significante, o signo aqui, para os estruturalistas, era gato. O significante era a palavra gato. Percebe a coisa meio intangível, meio indiscutível? A palavra gato é o significante, é o símbolo material. Percebe? O símbolo material, tangível que eu posso pegar, né? Intangível do ponto de vista da interpretação. Tangível que eu posso pegar. A gente não pega no gato, no cachorro, na árvore, não pega? Pega. Bom, então o significante ali é a palavra. O significado, o correspondente mental ao quê? A um felino, ou seja, a ideia psíquica. O correspondente mental a um felino, então eu montei a ideia de gato na cabeça, não é isso? Isso é o significado. Pois bem, veja só, é uma interpretação contrário senso no texto aqui da gramatologia de Derrida. Nós vamos fazer, não há nada fora do texto. Essa parece, né, que o texto resume tudo, mas não é bem assim não. Tranquilo? Na verdade, esse texto aí é infinito. Ele é submetido a uma infinidade de desdobramentos para que se possa ali trabalhar com a ideia de diálogo. Então, o significante, a palavra gato, aqui no caso para Saussure, né? O significado é o significado mental, né, que eu dou para um gato. Como é um gato? A gente pensa num gato, a gente imagina um gato. Não é isso? A gente fala num gato, pensa num gato e imagina. Muito bem. Então, essa ideia de significante, o símbolo material e tangível, ou seja, a coisa, e o significado, que é a imagem psíquica, o Derrida quebra essa lógica. Ele quebra essa lógica dizendo que não se resume a isso. Não se resume só a essa equaçãozinha aí de significante e significado. Não é só isso. O texto a palavra, por exemplo, na própria palavra gato, há algo muito, muito mais coisa por trás disso. Vamos em frente. Bom, a fim de explicar isso, Derrida observa o duplo sentido, ou seja, double bird, da palavra aqui é deferrar. Então a palavra grega, né? Deferre, que pode significar tanto, agora sim, deferrance em francês. Então esse deferre no grego pode significar tanto deferrance em francês, que é diferenciar
distinguir, dessemelhar, não ser o mesmo, ser diferente, ser outro, quanto também aquele deferre, né, pode significar também a defarras, né, defarras. A defarras, em francês, significa diferir, adiar, prorrogar, demorar, dilatar, delongar, esperar, aguardar. Bom, vamos lá, vamos devagar aqui. Vamos devagar, né? Vamos devagar. Esse diferer vai ter dois sentidos, tá? Vai ter dois sentidos. Vai ter esse primeiro sentido aqui, tá? Que é o deferrance, e esse deferrance, melhor assim, né? Melhor assim. Ou seja, diferir e adiar. Ou seja, no primeiro sentido, que é o deferrance é diferenciar. Diferenciar. Então eu preciso, para olhar uma palavra, para olhar algo, eu preciso diferenciar. No segundo sentido é diferir. Diferir é adiar. Diferir é adiar. Ah, vou diferir o prazo. Vou adiar o prazo, por exemplo. Diferenciar é distinguir. Diferenciar é distinguir. E diferir é o mesmo que o quê? Adiar. Dois sentidos. Vamos lá. Diferenciar e também o quê? Distinguir. De novo. Diferenciar e também o quê? Distinguir. Só que não parou por aí. O Derrida, ele pega essa palavra aqui, diferenciar, ele pega essa palavra e muda uma letra. Ele pega essa palavra, olha lá, ó, deferrance. Não vamos aqui, porque aqui a aula não é de idiomas, né, pessoal? Não é de idiomas. Então aí, se tiver alguém aí, né, que fala perfeitamente o francês, porra, mano, esse cara aí tá falando assim, esse professor é um bosta, tá falando... Porra, mano, vai comer capim lá cá do caralho, mano. Tá em lugar errado. Tranquilo? A ideia aqui é, porra, a filosofia. Joia? Beleza. Bom, tomando por base essas expressões, ele faz um jogo com a letra E. Ele pega a letra E e troca. Ele pegando a letra E dessa aqui, ó, deferrance, né? Que é que você está lendo aqui, diferença, né? Diferença no português. Trocando a segunda letra E pela letra A, vai ficar exatamente a mesma pronúncia. Veja, é uma peculiaridade, uma situação aqui inusitada no francês, né? Essa expressão aqui, que não existe, inclusive, você está lendo aí no português, diference, vai ter a mesma pronúncia em francês que diference, mesmo trocando essas duas letras aqui, ó. Tá entendendo a ideia de pluralidade, de hibridez, né? Há uma reclamação aí que o Derrida é um autor obscuro. Inclusive o próprio Foucault faz essa crítica, né? Pessoal, é obscuro, né? Mas, poxa, vamos ver o que se quer, o que se quis, né, entender. Então, trocando essa letra por essa letra, vai ter a mesma pronúncia. Percebe a valorização da fala? Vai ter a mesma pronúncia. Olha lá, deferrance. Joia? Tranquilo? Muito bem. Por que é uma palavra neologista, a deferrance, com A? Porque não existe neo novo, né? Uma palavra que não existe. Por que elas são homônimas? Homófonas. Homônimas porque são parecidas. Homófonas porque são iguais no fono, no som. Homofon. São iguais no som. Tranquilo? E claro, diferentes aqui na escrita. Beleza, então com a troca de uma palavra, né, no deferrance com E, para ficar deferrance com A,
a pronúncia ficou a mesma palavra praticamente, ó, né? Por quê? Porque ele valorizou aqui essa peculiaridade da pronúncia. Mas vamos em frente. Então, agora vamos concluir aí, ó. Apesar da forma gráfica das palavras serem distintas, ou seja, heterógrafas, hétero diferente, grafia escrita, grafia diferente. Elas apresentam o mesmo som, ou seja, são homófonas. Elas têm o mesmo som. Homo igual, fono, som, o mesmo som. No idioma francês. E Derrida, aproveitando-se dessa peculiaridade, passa a concluir que o sentido de uma palavra será sempre diferido. O sentido de uma palavra, grava isso, é sempre diferido, é sempre adiado. O sentido da palavra, pessoal, preste atenção, copo, não está imediatamente, conforme ensinavam os estruturalistas, na significação daquele copo na minha cabeça. Não. O sentido da palavra não é imediato, mas ele é diferido, ele é postergado. E isso vai depender do que nós agregamos, do que nós acrescentamos àquela palavra. Um exemplo está aí, ó, beleza? Acabou ficando aí exatamente a mesma pronúncia numa palavra que não existe, né? Uma palavra que não existe, que é o caso aí a différence com é, não existe. Foi uma criação do Derrida. Bom, diferido, postergado e adiado, pois dependerá sempre de uma infinidade de muitas outras palavras. Aí que está a parada. Por que o sentido não é imediato? Percebe? Copo. Mas o que tu está vendo aqui na verdade? Um copo com café, né? Um copo pela metade, enfim, que eu posso colocar a caneta ou não, que eu vou beber o copo. Agora já tem café, tem menos café. Percebe quanta coisa tem nisso, né? Então todas essas, depende do que eu agregar a isso, vai ter uma série de outras informações. O copo está pela metade de café, mas é café feito com o quê? Com a semente do café, mas a água. A água é o quê? H2O. Mas essa água está no estado líquido e vai embora, cara. Não tem, é uma infinidade. Abre-se para o diálogo e não para uma binaridade, copo, xícara, e o que é copo não é xícara. Não é isso. Entendeu? Pois dependerá sempre de uma infinidade, aí ó, de muitas outras palavras, expressões ou adereços para o quê? Defini-la e explicá-la. Vamos em frente. Continuando, aparece para você aí já, dessa forma, significado das palavras será, faltou um ozinho aqui, né? O significado das palavras será sempre diferido, ou seja, adiado, por ser o quê? Incompleto. Não é pelo sentido, os estruturalistas acreditavam que aquilo corresponderia imediatamente, né? Aquela questão. Não, significante, significado naquele jogo mais binário. Não é assim. Veja, não há uma significação imediata. Ela é a significação daquilo que eu estou percebendo, isso no texto, é incompleta. Ela precisa de adiamentos, ela precisa de diferir, ela precisa, não é deferir, né? Deferir é aprovar, né? Diferir, dilatar, ela precisa esticar, ela precisa trabalhar aí como um elástico. Joia? Pois dependerá do que acrescentamos a essa palavra, resultando dessa forma num ciclo infinito de significação. Ou seja, quanto mais agregamos palavras, mais precisamos de outras palavras para dar sentido. Haja vista os sentidos textuais não serem autossuficientes, nem mesmo dentro do próprio texto. Nem mesmo dentro do próprio texto. Nem dentro do próprio texto não há uma significação, não é? Não há uma interpretação final, vamos dizer assim, para aquilo. Além disso, a nossa conexão, relação com as palavras, não pode servir de suporte final para a conclusão do seu significado real no mundo, com o mundo.
Ou seja, na revisão do seu significado, a palavra não guardará correspondência direta, aquela ideia de correspondência que nós vimos em vários filósofos, né? Russell e por aí vai, não há aqui, não há. Mas somente, aqui nós estamos falando de filosofia contemporânea, mais, né, recente, mas somente a distinguirá. Então a ideia né, da diferença é o que? A distinção. Diferenciar de outras, o quê? Palavras. Vou trazer os exemplos agora para você, vamos dizer assim, para a gente ser mais claro ainda, né, nessas questões. 2 exemplos eu preparei. Exemplo 1, conforme a gente, né, trabalha aqui no nosso curso. Exemplo 1, exemplo da água. Exemplo da água, nós temos ali o significante, colocando aqui, fazendo uma fusão aí, né, importando as estruturas, né, lá do estruturalismo, só para a gente entender como é que o Derrida vai ver isso, tá? Significante vai ser a própria palavra, água, seu significante. O significado, em Derrida, não tem correspondência direta. Água. Derrida vai perguntar para você assim, tá, e o que é água? Ele vai perguntar, filosofia, cara. Beleza? Não é água, alguém poderia responder, água é uma substância líquida e tal, que pode se apresentar também enfim, vai conceituar. Não. Isso é um texto, percebe? Esse texto sofre agora desconstrução. Olha só, primeiro, um exemplo aqui, tá? Água no copo. Tá, é uma coisa, não é? Água no rio, já é outra coisa, concorda? Água no mar, já é outra coisa, você não acha? Água no conta-gotas, pega um conta-gota, bota água, já é outra coisa. Água na fórmula, inclusive você pode escrever uma enciclopédia sobre H2O, não é? Só sobre H2O vira uma enciclopédia, tranquilo? Sem se referir a copo, rio, mar e conta-gotas. Olha só, tudo isso por causa das questões dos adiamentos. Beleza? Então o significado da palavra água é adiado, é o que nós estamos vendo aqui, ó, é adiado, na mesma proporção que outras palavras são que agregadas. Caso fosse interrompido apenas utilizando o primeiro vocábulo, água, o sentido seria totalmente diferente daqueles que vêm depois. Além disso, na revisão do seu significado, a palavra não guardará uma correspondência direta com a realidade, mas somente a distinguirá e diferenciar de outras substâncias. Por exemplo, aqui água. A água é diferente de café, não é diferente? Que é diferente de leite, que é diferente de suco, que é diferente de cerveja. Inclusive, né, bateu até água na boca aí, a água na boca, ó, a água na boca para tomar cerveja. Tranquilo, beleza. Entendeu isso, cara? Vamos em frente. Coloquei um gatinho aí, né? Um gatinho. Derrida usa lá o gatinho, né? Como expressão também, como exemplos. Exemplo 2, o gato. Exemplo 2, o gato. Joia? Gato. Muito bem. Significante. Palavra gato. É o significante, é a palavra. Gato. O significado sem correspondência direta em Derrida. Primeiro, vamos dizer, a primeira atribuição que a gente faz, o gato. Beleza. O gato. Aí, né? Para aquela visão mais binária estruturalista, o cara já pensa imediatamente um gato, que a ele corresponde e fim de papo. Né? A palavra gato vai corresponder a uma ideia mental, um significado mental na cabeça e pronto. Né? O significante gato do estruturalismo vai corresponder a um significado mental imediato. Aqui não é imediato. Por quê? Porque vai depender da infinidade de outras expressões que vão ser agregadas a ela. Por exemplo, meu amigo viu. O quê? O gato. Meu amigo viu um gato. Já tem aí um amigo e um gato. Um amigo que viu. Ou seja, o gato não deixou de ser visto. Percebe? No jardim. Então tu já tem um amigo, um gato e um jardim. E o amigo que viu. Esse gato era preto e branco. Percebe? Então ele não era só preto e nem branco, nem só branco. Ele era preto e branco.
e o amigo viu, e viu no jardim. Percebe? Olha quanta coisa. São os adiamentos. O gato pulou. Veja, o gato que era preto e branco, visto no jardim pelo amigo, pulou. Já não é mais um gato. Agora é um gato, preto e branco, no jardim, que pulou, que o amigo viu. Um monte de coisa, cara. No meu colo. O gato pulou no meu colo. Mas podia ter pulado em outro lugar. E por aí vai. Reticências. O significado da palavra gato é adiado na mesma proporção que outras palavras são agregadas. Caso fosse interrompido apenas utilizando o primeiro vocábulo, gato, o sentido seria totalmente diferente. E assim por diante. Além disso, na revisão do seu significado, a palavra não guardará uma correspondência direta. Derrida, não guardará uma correspondência direta. No estruturalismo de Saussure, sim. Na desconstrução pós-estruturalista de Derrida, não guarda essa correspondência com a realidade, mas somente a diferenciará de outros. Porque também, cara, presta atenção, gato, imaginar um cachorro, realmente, você tem que ir pro psiquiatra, né, mano? Porque vai ter que tomar um remédio aí, cara. Não tem jeito. Que aí tu trocou as bolas mesmo. Tranquilo? Beleza? Aí já é Freud, a aula tá embaixo, acho que é 50 e pouco, né? Por ali, assiste lá, cara. Beleza? Exemplo, vai diferenciar de outros, ó, cachorro. Gato é cachorro? Não. Gato é leão? Não. Gato é rato? Não. Gato é cabra? Não. Pô, professor, o gato parece um leão, porque é felino. Porra, parece. Um gato não é um leão. Tranquilo? Bom, mas vamos em frente. Faça essa questão, caiu para um concurso público de arquiteto. Vai vendo, mano. Concurso de arquiteto cobrando filosofia. Na Universidade do Estado do Amazonas. Pelo menos no site que eu peguei, estava identificado com prova de arquiteto. E de fato ele, vamos dizer assim, adaptou a questão para arquitetura. Você vai ver aí. Ele adaptou aí. O cargo era de arquiteto. Faça a questão. Enquanto você faz, você sabe que está lá, né, a apostila do módulo 1, ou seja, do tomo 1 de filosofia. A apostila do módulo 1, introdução e fundamentos de filosofia, vai da aula 1 até a aula 20, e você fazendo assistindo aquelas aulas e comprando a apostila, você ganha um certificado no tempo de participação daquelas aulas, correspondente ao tempo de participação, a carga horária daquelas aulas de introdução e fundamentos, da aula 1 à aula 20. Você ganha um certificado de 8 horas, tranquilo? Então você é convidado a estar lá. E aí, cara, marcou que letra aí? Aproximadamente em 1990 surgiu um movimento chamado desconstrutivismo. Baseado em teorias literárias de filósofos franceses, como Jacques Derrida. Beleza. Pessoal, e aí, marcou que letra aí? Resposta, letra A. Certo? Tá tudo errado, né? Olha só, sobre esse movimento que é o desconstrutivismo, né, que é a desconstrução, a teoria literária é um movimento literário, né, de desconstrutivismo, ou seja, de desconstrução, defende que não existe uma verdade fixa, alcançável e alcançável, mas apenas o quê? O caos e interpretações o quê? Múltiplas. Está lá na nossa apostila, nosso texto, inclusive isso aqui, né, todo esse material vai se transformar em uma apostila também, vai ser referente ao tomo ou módulo 2. Assim que eu acabar tudo isso aqui, formatar a apostila, ajeitar ela toda, vou colocar à venda lá no nosso site, beleza? Então a resposta ficou aí, ó. Aí, adaptando para a questão de arquiteto, né? Nesse aspecto, a arquitetura simula a aparência do caos, por meio do desmembramento das formas que compõem a arquitetura. Viu como é que até a arquitetura
segue essa ideia de, né, de se desmembrar, desfragmentar, né, estudar por compartimentos as coisas. Na verdade, todas as ciências, né, trabalham dessa forma, né, analisando as coisas separadas. Isso vem de lá de Descartes, isso vem de bem antes. Muito bem, aí ó, é essa apostila que te aguarda lá, a apostila de epistemologia do módulo 1 ou tomo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Você é convidado a estar lá e adquirir esse material. Ainda ganha um certificado com participação de 8 horas. Se você quer fazer exercícios, 300 questões de filosofia e 100 questões de filosofia te aguarda lá no site. Simulados, isso aqui é uma obra de arte, isso aqui é para o camarada que quer ganhar mais tempo, né? Tá ali, aqui são 3 horas na rodada 2 e 3 horas na rodada 1. Veja só, são simulados, são 10 questões em cada uma, corrigido em PDF e videoaula. É uma mini apostila, né? Corrigindo aquelas 10 questões, uma mini apostila corrigindo as outras 10 questões. 3 horas de aula cada uma, dá 6 horas de aula total. Você está com 20 pontos de filosofia em qualquer edital de prova, de vestibular, concurso e por aí vai. Se você quiser se aprofundar em grandes questões da filosofia, tem esses 3 cursos lançados aí, ó. Felicidade, bem ou mal, intuição e amor e paixão. São grandes questões da filosofia, são cursos de filosofia, não são de autoajuda, para aprofundar aí nessas questões, beleza? Bom, tá aí o Pix, se você quiser contribuir aí com o café, com os materiais, sinta-se à vontade. E eu agradeço bastante. Prof. Leonardo Braga Flores, @gmail.com. Joia, pessoal? Essa então foi a aula de número 61, né, do nosso curso de filosofia, Desconstrução de Jacques Derrida. Nós ficamos por aqui. Agradeço demais a tua presença aqui no meu canal do YouTube. Te aguardo na próxima aula, no próximo vídeo. Um abraço a todos, fique com Deus. Muito obrigado por tudo, pelas considerações, pela atenção. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tô saindo aqui.